Olá, boa tarde. Vamos para a nossa segunda aula. Então, o nosso vídeo aula hoje é sobre circunferência. Ixi, não coloquei nem atividade, daqui a pouco eu falo. É sobre circunferência, porque nós ainda estamos fazendo atividades lá no livro Vida e Matemática, questões sobre a circunferência, e eu ainda percebi na última correção que alguns alunos ainda não se fizeram entender o que é um raio, o que é um diâmetro e o que é um comprimento. Então vamos lá mais uma vez. Gente, aqui está a circunferência. Toda circunferência tem um centro. É tipo um aro de uma bicicleta. O eixo da bicicleta é o centro e o raio é o raio. Então do centro a qualquer parte da circunferência é o raio, tá? E se o raio chega no centro e atravessa, é o diâmetro. E se sai de um ponto da circunferência, atravessa e não passa no centro, é chamado de corda. E essa parte aqui que fica acima da corda é chamado de arco. O arco da circunferência, do ponto médio ao arco, é chamado de flecha da circunferência. E a circunferência também tem um valorzinho muito falado que é o π. Quanto é que vale o π? Π é o número irracional, é o número mais famoso da matemática, que ele vale aproximadamente 3,14. Mas é o número irracional, ou seja, um número com infinitas casas decimais. Então, a primeira coisa que você tem que saber ao ver uma circunferência é saber o que é um raio, o que é um diâmetro e o que é uma corda. Pelo menos isso. Saber onde é que fica o centro da circunferência. Saber o que é um ponto interno dentro da circunferência. Saber o que é um ponto da circunferência, ó, que fica em cima da linha. E saber que é um ponto externo à circunferência. Para começar, se eu tenho aqui uma circunferência de raio 5, quanto é o diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio, 2 vezes 5, 10. Se o raio é 5, o diâmetro é 10. Se eu tenho uma circunferência de raio 20, quanto é o diâmetro? 2 vezes o raio, 2 vezes 20, 40. Se eu tenho uma circunferência de raio 7, quanto é o diâmetro? 2 vezes 7, 14. Ou seja, se você tem o raio, basta multiplicar por 2, você passa a ter o diâmetro. Invertendo a questão, se a questão me diz que o diâmetro é 20, quanto é o raio? 20 dividido para 2, 10. Se o diâmetro é 6, quanto é o raio? 6 dividido para 2, 3. Se o diâmetro é 12, quanto é o raio? 12 dividido para 2, 6. Ou seja, um diâmetro é igual a 2 raios, ou um raio é igual a metade do diâmetro. Se eu tenho um raio, eu quero o diâmetro, multiplico por 2. Se eu tenho um diâmetro, quero o raio, divido por 2. Aí voltando para cá, e se eu quero encontrar o comprimentozinho, ó, desse riscozinho aqui que eu dei, ó, se eu quero encontrar o comprimento, como é que eu faço? C é igual a π vezes D. O C é comprimento, e o D é diâmetro, e o π é 3,14. Então, para mim encontrar o comprimento de quaisquer circunferência, basta multiplicar 3,14 vezes o diâmetro. 3,14 vezes o diâmetro. Professor, a questão deu raio. Sim, se a questão diz que o raio é 5, então o diâmetro é 10. Às vezes você precisa do diâmetro, a questão dá o raio. O que você faz? 2 vezes o raio é o diâmetro. Então você vai encontrar o comprimento. 3,14, multiplica pelo diâmetro e acabou. E se a questão der o comprimento e pedir o diâmetro, você pega o comprimento da circunferência, que é o C, e divide pelo π. É só isso a atividade de hoje. Então aqui nós temos a atividadezinha sobre circunferência matemática 2, que eu devia aluno com dificuldade. Então pronto, é só isso. Saber o que é um raio, saber o que é um diâmetro. De raio para diâmetro multiplico por 2. De diâmetro para raio divido por 2. Para me encontrar o comprimento da circunferência, eu multiplico 3,14 vezes o diâmetro. E para me encontrar o diâmetro, eu vou dividir o comprimento da circunferência pelo π. Por hoje é só e tenham todos vocês uma boa tarefa.